Bom dia a todos. Sou Marta Merenciano de Abreu de Freitas, sou nutricionista e tutora da oficina Movimento de Alfabetização para Idosos. Quero agradecer à comissão organizadora desse evento pelo convite. O tema da minha palestra é como integrar o idoso no letramento digital. O Movimento de Alfabetização para Idosos era uma oficina que acontecia no prédio ambulatório do Hospital das Clínicas no período de 2013 a 2019, com auxílio das facilitadoras e docentes Toca Maria Torres de Camargo, pedagoga Marlene de Marco, contadora, Carolina Meri, advogada e Nogírio Mico, administradora. Confesso que nós não tínhamos muitos alunos, porque é difícil para o idoso se dizer analfabeto ou analfabeto funcional. Mas os poucos alunos que nós tivemos foram gratificantes o nível de aprendizado que atingiram. Mas o que é letramento digital? Letramento tem origem na expressão inglesa literacy, cuja etimologia remete ao termo em latim litera, que significa letra. Ambas as línguas utilizam como prefixo a palavra latina e acrescentaram um sufixo para formar um novo conceito. Em português, foi utilizado o prefixo letra e adicionado o sufixo mento. O surgimento da palavra foi influenciado por transformações sociais, culturais, históricas, políticas e econômicas, fatores que provocam o surgimento de novos termos e conceitos para designar fenômenos e demandas que surgem na sociedade. O letramento surgiu para atender a uma nova realidade social, na qual se tornou imprescindível desenvolver habilidades a serem utilizadas para ler e escrever no contexto das práticas sociais, e não somente a leitura e a escrita de palavras. No conceito de letramento, uma das definições mais educativas é apresentada pela professora Magda Soares. Letramento é resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. Estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter se apropriado da escrita. De acordo com esse conceito, a capacidade de leitura e interpretação de texto, bem como o uso eficiente da leitura da escrita no nosso dia a dia, configuram que o letramento seria resultado ou consequência de um processo de alfabetização. Oportunidade de ressignificação da humanidade nos leva a uma reflexão sobre a sociedade e o planeta. No início de 2020, surgiram notícias de que o Covid-19 se espalhava pelo mundo. As primeiras reações não indicavam que o problema poderia chegar ao Brasil e nos atingir gravemente, como já circulava o conhecimento das consequências graves dos países que foram os primeiros atingidos. Restava, até este início de ano, outros acontecimentos igualmente dramáticos no plano social, sanitário, ambiental, segurança pública, que aparecem de forma corriqueira na mídia nacional. A Organização Mundial de Saúde identificou então que se tratava de uma pandemia. Esta e outras palavras não faziam parte do nosso vocabulário, acostumado com os termos relacionados às injustiças sociais, à corrupção, violência doméstica, racismo, dentre outros. Bem, no mês de março nos vimos aí as autoridades sanitárias diante da falta de tratamento a um lockdown e fomos obrigados a pensar em uma nova estratégia para a nossa oficina, aonde pensamos em fazer esse letramento digital. O projeto começou a ser formulado a partir de então.
Em 2021, após várias reuniões online, resolvemos desenvolver então um pré-projeto da Oficina de Alfabetização e Letramento Geronto Digital, contando com o auxílio das pedagogas Dalca Maria Torre de Camargo e Karen Schultz, orientadora Rosane dos Santos e eu, enquanto tutora. O curso online, uma vez por semana, com mentoria, que acontece às quintas-feiras, das 17 às 18 horas. Na realidade, sempre passa um pouquinho, porque nós acabamos discutindo outros assuntos. O público-alvo são idosos, pessoas a partir de 60 anos, independente de ter escolaridade ou não. Quando percebemos que esse idoso ele é analfabeto, nós podemos separar um pouquinho esse grupo até que ele seja alfabetizado e continuar depois na sequência com o grupo de letramento geronto digital. A carga horária é de 50 horas. Na realidade, nós contamos aí com entre 30 e 36 horas, pensarmos em aula uma vez por semana online, mas nós temos as mentorias, que pode ser agendada, pode ser individual ou em grupo. A diferença entre analfabeto e analfabeto funcional, quando falamos em integrar idoso no mundo digital através do letramento, está em alfabetizar e letrar. Alfabetizar é como ensinar o código alfabético e letrar é como inserir o idoso em diversos usos sociais da leitura e escrita digital. Nota-se que muitas pessoas já escolarizadas são consideradas analfabetas funcionais, ou seja, não são capazes de compreender o que leem, o significado do processo de alfabetização e do processo de letramento mostra a especificidade de cada uma e a importância de conciliar entre ambos, além de propor uma reflexão sobre o tema quando pensamos em teoria e prática educacional de alfabetizar letrando através do mundo digital. O objetivo da oficina de alfabetização e letramento geronto digital é que o idoso desenvolva competências específicas dentro da alfabetização, letramento com fluência. A educação é uma alternativa que possibilita a inserção dos idosos na atual sociedade tecnológica, pois propicia a oferta de diferentes metodologias de ensino que poderiam auxiliar os mais velhos. Ao longo da vida, as pessoas continuam se desenvolvendo cognitivamente e construindo novos conhecimentos. Precisamos entender que esse processo requer no seu cotidiano diferentes saberes que são empreendidos em ações para a solução dos problemas vivenciados, incluindo o uso das tecnologias digitais, pois as competências se apresentam como alternativa para a mobilização desses saberes. Ou seja, competência é a interlocução de três elementos, como conhecimento, habilidade e atitudes. Entende-se que as pessoas mais velhas têm potencial para construir e também aprimorar competências para o uso das tecnologias da informação e comunicação, as tecnologias digitais especialmente. As habilidades desenvolvidas na metodologia do letramento digital, elas fogem um pouquinho de qualquer outro curso. Primeiro nós temos que entender qual é a demanda desse grupo e a expectativa desses idosos. Após, vamos começar a trabalhar com o WhatsApp com abordagem sobre o uso de tecnologia online. Em seguida, temos o Meet, que é a nossa ferramenta de trabalho, onde nós trabalhamos com cartilha e trabalhamos com mentoria, com explicações passo a passo. Os conceitos não podem deixar de estar presentes nesse tipo de aula, como alfabetização digital, letramento. Por meio da alfabetização digital, o indivíduo toma conhecimento das possibilidades fornecidas pelo mundo cibernético.
O cyberespaço, no contexto atual, é necessário conhecermos os recursos tecnológicos para que possamos criar espaços de convivência com colaboração e produção de conhecimento. Quando falamos em cybercultura específica para o público idoso, é um conjunto de técnicas com materiais intelectuais, de práticas, de atitudes, de modo de pensamento e de valores que desenvolvem juntamente com o crescimento do cyberespaço. Também vamos trabalhar com vídeos, que através de vídeos podemos ter um exemplo de como o cyberespaço e a cybercultura estão presentes no nosso contexto dia a dia, o que muitas vezes nós utilizamos sem sequer pensar que estamos imersos nessa relação da comunicação e de produção de conhecimento que a cybercultura nos vem oferecer. Vamos trabalhar também com leituras e reflexões sobre os temas abordados. Na primeira aula, nós entramos pelo Google Meet. Alguns idosos tiveram dificuldades. Na segunda aula, já como utilizar o Meet em uma aula feita online. Além disso, oferecida a cartilha de como criar uma sala, agendar uma reunião. Se você não tiver uma conta Gmail, que é possível acessar o site, além da mentoria passo a passo que nós demos para as alunas que pediram o horário agendado. A música é um elemento que está na sociedade há muitos anos. Nos primórdios era utilizada como divertimento e meio de socialização, por exemplo, como nas grandes festas na Europa, nos rituais dos índios na descoberta do Brasil, depois como forma de expressão. Ao longo da história foi tomando espaço, a repercussão foi se desenvolvendo, organizando-se em ritmos, melodias, letras, permitindo assim que qualquer pessoa possa aprender. Consequentemente, foi buscando histórias a serem contadas, sentimentos a serem expressados, e dessa forma passou a fazer parte da sociedade efetivamente e, consequentemente, está dentro da escola. Nesse espaço, a música afeta também o processo de alfabetização e letramento, que é o nosso foco de trabalho. Sabemos que a música está ligada ao ato de ler, escrever, interpretar e na socialização de alunos. Por isso é tão importante desenvolver práticas educacionais com música. Através dessa composição, podemos identificar as metáforas, as mensagens sobre conectividade, o sentido das palavras estrangeiras. A interpretação dessa música nos sinaliza para os desafios de nos informar no informar. E isto está na esfera da oficina de letramento e alfabetização digital. Com esta canção, no ano de 96, Gilberto Gil entrou para a história como o primeiro artista brasileiro a ter um show transmitido ao vivo pela internet, um feito que posteriormente viraria tendência da indústria fonográfica. A canção fala sobre o impacto e as facilidades da internet. Menciona websites, vírus e outros termos que seriam cada vez mais usados a partir daquele momento. E foi batizada em nome da composição pelo telefone, música lançada em 1917, composta pelo Donga e considerada por muitos como o primeiro samba da história. E se nós pensarmos que em 1917 o telefone era
uma tecnologia que poucos tinham acessos, nós podemos imaginar o quanto essas pessoas estão a anos-luz à nossa frente, como eu já disse antes. Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jogada no barco que veleje? Cria meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jogada no barco que veleje? Veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve o buriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da infomaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois do Hotlink, no site de Helsinki para abastecer. Daí nós temos dentro do glossário o símbolo de arroba. Nasceu na Europa medieval para poupar tempo e pergaminho. Muitas letras que no latim apareciam juntas com frequência acabaram agrupadas num só tipo, a chamada ligatura. O arroba representa o ad no latim. No fim do século XIX, o símbolo foi incluído nas máquinas de escrever, mas por volta do início da Segunda Guerra Mundial, o arroba caiu em desuso. Emplacou novamente na era digital por causa de um programador de computador nos Estados Unidos, que em 1971 trabalhava para a empresa de informática. Pioneiro do correio eletrônico, ele buscava no teclado caracteres que isolassem o nome e o local do endereço eletrônico, para que o computador não confundisse os dois. Escolheu arroba, lançando o símbolo no ciberespaço, seu primeiro endereço no gênero usado para a troca de correspondência entre computadores do tamanho de um refrigerador. Em meio a todas as atividades das aulas, nesta aula nós vamos parar para fazer uma reflexão sobre a pandemia da Covid-19 e a sociedade e o planeta. Na realidade, é uma atividade proposta para os alunos em que leiam o texto, façam duplas e nós vamos discutir esse texto online. Enfim, chegamos à conclusão sobre a nossa oficina de alfabetização e letramento em geronto digital. A convivência intensiva com as tecnologias digitais promove uma mutação cultural, social, inclusive cognitiva, resultando num tipo de fluência tecnológica no letramento digital. Ficou interessado? Se inscreva, estamos aguardando você. Obrigado. Eu sou Moacir, 89 anos, estou cursando letramento geronto digital e eu entendo que a única opção que eu tenho com essa idade é entrar na parte digital de peito aberto, sem problema nenhum, porque se não acontecer isso, você fica fora do mundo e até como cidadão você vai ser colocado de lado. Agradeço aos professores e aos meus colegas. Muito obrigado, meus agradecimentos. Estou feliz em participar deste grupo do aletramento digital e quero agradecer a todo o grupo da geriatria, em especial a Marta, que nos proporciona tudo isso, aumenta nossos conhecimentos através desse aletramento e é uma maneira da gente estar conectada ao mundo. Muito obrigada, Marta, e obrigada a todos. Eu faço parte do letramento digital. O que entendi foi que informar e informare é além do mar. Informare é um mar de informação. E informar é uma palavra que já existe.
As palavras adotadas na gíria são palavras sem sentido, mas acostumamos que são palavras americanas. Elas têm sentido ao falarmos. A palavra correta, quando estamos navegando na internet, aprendemos e devemos aprender as palavras que usamos na navegação. Foi isso que entendi. Obrigado por tudo. Obrigado a todos vocês que fazem parte do letramento digital. Letramento é uma palavra usada hoje para a alfabetização. Ela me ajudou muito para entender textos e com esse projeto eu aprendi a fazer videochamadas com os próprios colegas. Eu estou muito feliz de poder ter participado.